Salmo 78, a providência divina na história do seu povo. Ó meu povo, escuta a minha lei, presta ouvido às palavras da minha boca. Vou abrir a boca para uma parábola e tirar as lições do passado, o que temos ouvido e conhecido, o que nossos antepassados nos têm transmitido. Não o calaremos aos seus descendentes, mas transmitiremos à geração seguinte os títulos de glória do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Ele fixou uma regra em Jacó, estabeleceu uma lei em Israel. Ela ordenava a nossos pais que ensinassem essas coisas a seus filhos, para que a geração seguinte as aprendesse, esses filhos que iam nascer. Levantem-se, transmitam-nas a seus filhos, que ponham sua confiança em Deus. Não esqueçam os feitos de Deus e observe seus mandamentos, para não serem como seus pais, a geração indócil e rebelde, a geração de coração inconstante, cujo espírito não confiava em Deus. Se os filhos de Efraim, os arqueiros melhor equipados, fugiram no dia de combate, é porque não haviam observado a aliança de Deus, recusando seguir a sua lei. Esqueceram os seus feitos e as maravilhas que lhes mostraram. Diante dos seus pais, ele havia realizado o milagre na terra do Egito, na região de Tânis. Fendeu o mar para fazê-los passar, levantando as águas como um dique. Durante o dia, guiava-os pela nuvem, e a cada noite, pela luz de um fogo. Ele fendia rochedos no deserto, para dar-lhes de beber como da fonte do grande abismo. Da rocha fez jorrar em riachos e fluir a água como rios. Mas continuaram a pecar contra ele, a rebelar-se contra o Altíssimo na estepe. Conscientemente puseram Deus à prova e pediram para comer segundo o seu apetite. Investiram contra Deus, dizendo: Deus é capaz de servir à mesa no deserto? Sim, ele golpeou o rochedo, a água fluiu em torrentes abundantes. Mas conseguirá ele também fornecer o pão e preparar a carne para o seu povo? Ao ouvir isto, o Senhor irritou-se. Um fogo acendeu-se contra Jacó. A cólera aumentou contra Israel. Ele ordenou as nuvens do alto, abriu as portas do céu. Para alimentá-los, fez chover o maná, deu-lhes o trigo dos céus. Cada um comeu o pão dos fortes. Enviou-lhes víveres à saciedade. No céu, ele afastou o vento leste. Pelo seu poder, levou embora o vento sul. Fez chover sobre eles carne, abundante como a poeira, pássaros numerosos como a areia do mar. Ele os atirava no meio do acampamento, ao redor das suas moradias. Eles comeram e se empanturraram. Ele havia acedido ao desejo deles. O desejo deles não estava saciado. Tinham ainda a boca cheia, quando a cólera de Deus os atingiu, e ele matou os mais importantes dentre eles, dobrando a juventude de Israel. A despeito disso, eles continuavam a pecar. Não confiavam nas maravilhas dele. Ele reduziu seus dias a vento e seus anos a terror. Quando Deus os matava, eles o procuravam. Arrependiam-se, voltavam-se para ele, lembrando-se de que Deus era seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu defensor. Mas a boca deles o enganava. A língua deles lhe mentia. Os seus corações não estavam firmes nele e não confiavam na sua aliança. E ele, misericordioso, em vez de destruir, apagava a sua falta.
Muitas vezes ele segurou a sua cólera, não despertou todo o seu furor, lembrando-se de que não passavam de simples carne, de um sopro que se vai sem retornar. Quantas vezes lhe foram rebeldes no deserto e o ofenderam nas solidões, e puseram Deus novamente à prova, entristecendo o Santo de Israel. Não se lembravam mais do que sua mão fizera, no dia em que ele os havia resgatado do adversário. Ele impõe seus sinais ao Egito, seus prodígios aos habitantes de Tânis. Ele muda em sangue seus canais e seus riachos para impedi-los de beber. Envia-lhes uma legião de insetos que os devoram, rãs que os infestam. Entrega suas colheitas aos saltões, o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Ele destrói as suas vinhas com granizo, seus sicômoros com a geada. Abandona seu gado às pedradas de granizo, seus rebanhos ao raio. Solta sobre eles sua cólera ardente, furor, ira, sufocamento, mensageiros de infelicidade em missão. Abrindo passagem à sua cólera, ele não os preserva mais da morte. Abandona a vida deles à peste. Ele atinge todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade sob as tendas de Han. Faz partir seu povo como um rebanho. Leva-os ao deserto como ovelhas. Guia-os com segurança. Não precisam tremer quando o mar recobre seus inimigos. Ele os conduz ao seu domínio sagrado, a montanha adquirida pela sua destra. Expulsa diante deles nações. Distribui-lhes por sorteio um patrimônio. Instala sob as suas tendas as tribos de Israel. Rebeldes, eles puseram à prova o Deus Altíssimo, não respeitando as suas exigências. Desertaram, traíram como seus pais, agiram às avessas como um arco vicioso. Indignavam-no com seus lugares altos. Os ídolos deles excitavam seu ciúme. Deus ouviu e enfureceu-se, rejeitou completamente Israel. Abandonou a morada de Shiló, a tenda que levantara entre os homens. Entregou sua força ao cativeiro, sua majestade a mãos inimigas. Ele abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra a sua herança. Um fogo devorou os jovens e não se cantou mais o louvor às donzelas. Os sacerdotes caíram sob a espada e as viúvas não fizeram as lamentações. Como quem estava dormindo, o Senhor acordou. Tal como um guerreiro reanimado pelo vinho, golpeou seus inimigos por trás, infligindo-lhes um ultraje eterno. Ele descartou a família de José, recusou escolher a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá, a montanha de Sião que ele ama. Construiu seu santuário igual aos cumes, e como a terra, fundou-o para sempre. Ele escolheu Davi, seu servo, tirando-o do pastoreio de ovelhas. Fê-lo vir do pastoreio de suas ovelhas. Fez dele o pastor de Jacó seu povo, de Israel seu patrimônio. Pastor de coração irrepreensível, ele os guiou com mão sábia.